Beleza. Vocês ainda estão me vendo aí? Pessoal, fala comigo, por favor. O que aconteceu? Que todo mundo sumiu. Mandei um joinha, dá pra ver você sim. Ah, beleza. Então tá. Fechou. Não tá me vendo, Amanda? Ah, agora viu. Beleza. Ok. Celular despertando. Ó, vamos lá então, pessoal. Na última aula, a gente conversou um pouquinho sobre como ia funcionar a disciplina. Eu conversei um pouquinho com vocês, né? Falei um pouquinho com vocês do que vocês estavam achando das aulas, né? E a gente conversou um pouquinho sobre a escola, sobre como que vai ser esse ano, né? Agora, eu quero conversar com vocês um pouquinho mais sobre a disciplina. Começar a falar um pouquinho das aulas e como que vão ser as aulas. E quem sabe aqui começar algum assunto novo hoje, se der tempo, tá? Então agora já são 7h30, nossa aula é das 7h10, né, no caso, até as 8h50, tá bom? Mas eu pretendo terminar um pouquinho mais cedo, antes das 8h50, justamente para deixar o tempo para vocês responderem o questionário que eu vou passar, ok? Lembrando que todas as aulas vão ter esse método aí de questionário, né? Um questionário no final da aula, tá bom? Geralmente vai ser um questionário mais simples, um questionário mais facinho de responder, tá? Muito bem. Então eu vou compartilhar minha tela com vocês novamente. Estão vendo minha tela? Sim. Beleza. Então vamos lá. Vou abrir aqui o plano de curso de vocês. Ixi, será que tá? A página 100, mais ou menos. Aqui, certinho, na página 100, tá? Então aqui no plano de curso de vocês eu estou com a página exatamente dessa disciplina, tá? Lembrando que a aula de hoje é DS, tá? Bom, então vamos lá. Desenvolvimento de sistemas, né? Então, atribuições e responsabilidades. O que a gente tem que fazer, né? Codificar e depurar programas, selecionar linguagens de selecionar linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento de acordo com as especificidades do projeto. Basicamente, o que ele está falando aqui de uma maneira um pouquinho complicada. A gente vai ter que aprender a programar usando ferramentas próprias para programação, tá? Ano passado, vocês tiveram uma disciplina chamada TPA. Se eu não me engano, uma turma foi com o professor Marco e a outra turma com o professor Alessandro. Estou correto? Me ajudem aí. Essa turma aqui é a turma A, vocês tiveram aula com quem? Desculpa. Correto. Vocês estiveram com a Lei e a outra turma com o Marco, certo? Beleza. E na aula de TPA, o que vocês viam lá? Vocês lembram o nome da disciplina, pelo menos? A sigla TPA e o nome. Técnica de programação e algoritmos, isso daí, certinho, tá? E vocês lembram o que vocês viram nessa disciplina? O que era mais ou menos?
Daqui a pouco minha pergunta vai fazer sentido, tá? Vocês vão entender por que eu tô perguntando isso. Ó, vamos voltar então no plano de curso na página de TPA. Deve ser lá pela 50 mais ou menos, mais para cima. Mais para cima, mais para baixo. Não, mais para baixo. Assim, então lá pela 60. Aqui, a PS, que era a nossa. Aqui, TPA, Técnicas de Programação e Algoritmo. Vamos ver se eu mandar um print disso aqui para vocês, se refresca a memória de vocês. Vamos ver. Tirei da página errada. Caramba. Tô vendo que tem uns negócios que nada a ver. Dá uma olhada aí no chat. Esse é o plano de curso de TPA. Sabe se vocês se lembram de alguma coisa daí. Mais ou menos sim? O que vocês aprendiam? Vocês programavam alguma coisa no passado? Eu preciso saber para saber de onde que eu tenho que partir, tá, pessoal? Mais ou menos os fluxogramas, tá? Os fluxogramas vocês lembram então, né? Ok. É chegar a programar em si mesmo. É criar programas. Vocês chegaram a fazer? A gente geralmente fazia no Studio Code. Entendi. E qual linguagem vocês usavam? Vocês já começaram nele ou vocês começaram em outro primeiro, outro mais simples? CSS, tá. PHP, tá bom? Começaram nele, tá bom. Beleza, tá? Fechou. Tá? Seguinte, porque esse ano vocês comigo, tá? Vão começar a programar em Java. Não é JavaScript, Java, tá?
tanto nas aulas de TPA e de PW também. Nas aulas de TPA e de PW, apesar da ferramenta ser a mesma, tá? É que, claro, o Visual Studio Code é uma ferramenta que dá para fazer muitas coisas, tá? É uma ferramenta bem ampla, é uma ferramenta muito gostosa de usar, inclusive, né? Mas não pode confundir o que vocês estavam fazendo, que ali no caso era bem diferente, tá? Por exemplo, a HTML a gente não chama nem de linguagem de programação. HTML é uma linguagem de... Esqueci o nome técnico. Não é linguagem de programação, é meio que uma linguagem de estruturação, sabe? É igual SQL, por exemplo. SQL não é uma linguagem de programação também. É uma linguagem... Isso, linguagem de marcação. Muito bem. Que nele você não programa nada, você não programa funções ali para o algoritmo, né? Você não cria um algoritmo. Você estrutura a página que você está criando ali, né? Muito bem. Por que vocês estão meio dormindo ontem? Hoje, ontem vocês estavam mais animadinhos. Ontem vocês estavam conversando comigo. É sono? O que é? Entrou pouca gente hoje. A Mozini saiu, tava aqui no começo, saiu. Hoje é sexta? Não quer ser desculpa não, hein? Nem quer essa desculpa não, João Miguel. Ela é da turma B, a Mozini? Não é não, pô. Não é não. Cadê? Mudou nada? Eu recebi a relação ontem, pera lá. Vocês querem que eu mande pra vocês a relação de alunos? Com as turmas? Eu quero. Então, pera lá. Deixa eu caçar aqui. Só um minutinho que eu tenho que achar onde tá primeiro. Que a Rosane me mandou essa semana. Ó, os alunos interesse. A gente consegue saber quem que tá na turma A, na turma B. Para vocês não se perderem. Aí eu já vou usar até para fazer uma chamada para ver quem tá aí. Ó, vou falar da turma A, tá bom? Aqui, os nomes. E vocês já sabem. Quem não tiver, quem eu não falar o nome é porque é da turma B, tá? Então, Amanda, Mozini, Caio, Carlos, Daniel. Tem 2 Daniel esse ano? Puta, mano. Agora ferrou. Daniel, Danton, Eduardo, Enzo, Felipe, Gabriel, Gabriela, Guilherme, Igor, Jonathan, o Joãozinho, João Manuel, o João Miguel, que tá aí, e o Esqueda. O Esqueda é o último, tá? O resto tudo é turma B.
Tá aí no chat, caso vocês queiram ver, tá? Acho que deve estar trocando no sistema ainda. Eu também mudei para turma. Ah, entendi. Pode ser então, tá? Pode ser. Você toca teclado, professor? Eu não, esse teclado é da minha namorada. Ela tá aprendendo, tá querendo aprender. E tava baratinho isso aqui. Ela achou para comprar barato. Aí ela comprou. Vai começar a aprender agora. Mas não. Ela que é a parte artística, a parte música. Ela canta muito bem, inclusive. Mas eu não. A única coisa mais artística que eu faço é tocar bateria. A bateria ali, aí é minha, tá? Mas só. A única coisa que eu faço um pouquinho melhor. Pra cantar eu sou péssimo. Nossa senhora, eu sou muito ruim cantando. Pra desenhar eu sou pior ainda. A Lívia é artista completa, ela desenha também, canta muito bem. Bom, então vamos continuar então, que eu tô enrolando. Hoje esse meu ventilador vou passar calor. Ó, vamos lá. Por que eu perguntei para vocês, né? Mandei inclusive o plano de aula aí para saber se vocês lembravam de alguma coisa e tal. E com certeza vocês trabalharam tudo isso aqui, tá? Às vezes pode ser que não fica 100% nítido. Ó, estamos trabalhando exatamente isso aqui, né? Mas vocês estão. Às vezes acontece, tá? Então por isso que eu perguntei, para saber em que nível de programação vocês estão, tá? Em que nível de lógica, né? Que vocês estão aprendendo e etc, tá? Por quê? Essa disciplina desse ano, ela é nada mais nada menos que uma continuação da disciplina de TPA. Então, quem gostava da disciplina de TPA, muito provavelmente vai gostar dessa, tá? Elas são bem parecidas. Fechou? E eu esqueci de compartilhar a tela de novo. Beleza. Então, para quem gosta da disciplina de TPA, vai gostar dessa também, porque elas são parecidas. Só que é um avanço, é uma disciplina um pouquinho mais avançada que TPA. TPA você tem a introdução e DS você vai ter a continuação. É quase como se fosse banco, entendeu? Banco você tem banco 1 e esse ano você tem banco 2. No primeiro ano você tem TPA e no segundo você tem DS, tá? E é uma das minhas disciplinas preferidas, ok? Essa aqui. Eu queria muito ter pego com as duas turmas, mas não deu. Porque quanto mais aulas de DS eu conseguir, melhor para mim, né? Acho melhor que banco, inclusive. Bom, mas enfim. Vou mostrar um pouquinho então do plano para vocês, né? Continuar aqui mostrando o plano para vocês. Então, e lembrando, para que mesmo que eu costumo mostrar o plano de curso para vocês? Vamos ver se tem alguém esperto aí. Qual o intuito de eu mostrar o plano de curso? Exato, vocês entenderam o que vocês vão estudar esse ano, né? Tanto para já ficar por dentro, quanto para poder cobrar o professor mais para frente. E, o mais importante de tudo, para saber se vocês estão sendo avaliados de uma maneira justa, tá? Às vezes você acha que o que caiu na avaliação não tem nada a ver com isso aqui, por exemplo, com as habilidades e com as competências. Por quê? Tudo que vocês vão ser
todos os conteúdos que eu passar e as avaliações, eu vou ter que avaliar isso aqui. Eu vou ter que avaliar se vocês estão tendo um bom desempenho nisso aqui, nessas habilidades e nessas competências. Entendeu? E às vezes se você acha, não, essa avaliação aqui, o que tem a ver com as habilidades e competências lá do plano de curso? Se o professor está viajando, e você pode cobrar o professor, entendeu? É lógico, né? Se isso acontecer com algum professor ou comigo, né? É muito difícil de acontecer, nunca vi na minha vida, tá? Acontecendo do professor não seguir o plano de curso, porque o plano de curso ele tá aqui para ajudar o professor, não para atrapalhar, né? Então a gente segue o plano porque na verdade é bem mais fácil seguir o plano do que simplesmente não seguir. Então vamos supor que por algum motivo o professor passa uma prova que não tem nada a ver com as habilidades e competências aqui citadas, né? Sei lá, o cara passa uma prova de matemática, por exemplo, não vai ter nada a ver com isso aqui. Se bem que aí vai ficar bem óbvio, né? Mas vamos supor que ele passe uma prova que até pode ser da área, mas que não tem nada a ver com isso aqui. Vocês podem cobrar o professor, né? Questionar. Então é bom você saber das coisas para você ter a habilidade de questionar. É bom você estudar esse tipo de coisa. Então, ó, professor, essa prova sua aqui não vale, porque não tá de acordo com o plano de curso. Você não tá seguindo. Mas é lógico, né? Se for cobrar um professor assim, cobra com toda a educação e respeito do mundo, né? Principalmente se for comigo, senão vai tomar patada. Tá? Com educação e respeito, sempre eu vou responder com educação e respeito. Até porque você pode estar certo também, e eu sei admitir meu erro. Mas não vem querer cantar de galo pra cima de mim, mesmo se tiver certo, que aí mesmo se tiver certo, você acaba ficando errado no mesmo momento, né? Então, se você for cobrar algum professor em algum momento da sua vida, mesmo que seja aqui na faculdade ou em algum curso, sempre trata o professor com respeito, que o cara tá ali trabalhando também e ele tem direito de errar também, né? Tá? Então vamos lá. A primeira habilidade aqui: projetar sistemas de informação selecionando linguagens de programação e ambientes de desenvolvimento com as especificidades do projeto. Ok? As habilidades. Aqui basicamente o que ele está falando? Que você vai programar, tá? Programar com alguma linguagem de programação. Basicamente isso. Tá? E o projeto ele tem que ser especificado no começo e você vai ter que seguir essas especificações para programar esse projeto, tá? E eu pretendo criar uns projetinhos bem legais com vocês esse ano, tá? Se der tempo. Ano passado eu fiquei muito triste porque não deu tempo da maioria dos projetos que eu queria trabalhar com a turma, mas esse ano vai dar tempo sim, tá? Acontece que às vezes tem coisas que surpreendem a gente, né? Às vezes tem evento que cai na sua aula quando você não estava esperando. Ano passado, na minha aula de EDS, eu tinha as 3 no mesmo dia. Eu acho que eu fiquei quase um mês sem dar aula de DS, porque toda quarta-feira caía alguma coisa. Ou era um feriado, ou tinha, sei lá, um Você no ETEC, ou tinha um Paulo Freire, alguma coisa assim, sabe? Então deu uma atrasada ali no cronograma, não deu para cumprir todos os projetos que eu queria. Mas eu fiz um projeto muito legal de desenvolvimento de jogos com a turma ano passado, e foi bem legal, tá? Bom, eu pelo menos gostei. Se eles gostaram, já não sei, tá? Mas vamos lá então, tá? E para atingir essa competência, nós temos as seguintes habilidades: codificar programas orientados a objeto, utilizar ambientes, né? Isso aqui basicamente é programar com POO, programação orientada a objetos, tá? Utilizar POO. A gente vai aprender o que é isso também. Uma das primeiras aulas a gente vai ver isso, tá? Segunda, utilizar ambientes de desenvolvimento para desenvolvimento desktop. Aqui que tá a palavrinha-chave, tá? Desktop. O que é desktop? Vocês sabem?
Eita. A sua resposta não tá errada, tá, Petransky? Que é literalmente o que significa desktop. Desk é mesa, top é em cima. Então, sobre a mesa, tá? Topo da mesa, como você disse. Não tá errado, né? Mas quando a gente está falando em programação ou relacionado à tecnologia, desktop significa para computador, de uma maneira geral, tá? Por que desktop? Desktop, geralmente, quando a gente fala, eu tenho um computador na casa, desktop. Significa que é aquele computador que fica em cima da mesa, que não é um notebook, por exemplo. Notebook, o nome de verdade, na verdade, não é notebook, né? Notebook a gente fala aqui no Brasil, por causa da característica dele de abrir e fechar, que lembra um caderno. Que aí um caderno, sim, é um notebook, tá? Que seria livro de notas, né? Que é exatamente para que um caderno serve, para anotações. O nome do notebook de verdade é laptop. Então, desktop em cima da mesa, laptop em cima do colo, né? Lap é colo, a parte das pernas aqui, né? Então, por que tem esse nome? Porque você consegue usar ele sem precisar de uma mesa. Você consegue usar ele no metrô, no ônibus, sentado num banco da praça. Você não precisa de uma mesa para ele. Diferente do computador de desktop, que ele já tem um gabinete, já é grandão, não dá para você levar para qualquer lugar. Não tem bateria, né? Você precisa de uma tomada, tá? Então, quando a gente fala desktop, pode estar se referindo àquele computador em si. Mas no caso, quando a gente está falando de programação, que a gente vai programar para desktop, significa que nós vamos programar para um dispositivo, para um computador, de maneira geral, né? Então, para um computador que rode Windows, por exemplo, tá? No caso, é o que a gente vai fazer nessa disciplina. E aí vai abranger tanto o tal do notebook, né? Quanto também um computador de mesa comum, tá bom? Então, quando a gente fala desktop, significa que nós estamos programando para desktop, significa que nós estamos programando para computador. Inclusive, é o tipo de programação que eu mais gosto. Eu gosto de programar para mobile também, tanto que eu tenho aula com vocês disso, né? Mas o meu preferido mesmo é programar para desktop, tá? É o que eu gosto mais, me cativa mais. Entendido? Agora vocês entenderam o que é desktop? Beleza, então pode cair na prova? Beleza. Vocês estão preguiçosos hoje, hein? Só mandando joinha. Como é que manda esse joinha? É aqui? Ah, entendi. Muito bem, tá? Então, a gente vai desenvolver para desktop. Lá em PAM, tá falando que a gente vai desenvolver para mobile. Aqui a gente vai desenvolver para desktop. Então, entenderam a diferença? Mobile eu vou desenvolver para celular e tablet. Desktop eu vou desenvolver para notebook, computador de mesa e notebook. Tá bom? Aqui eu desenvolvo para iOS e Android. Aqui eu vou desenvolver para Linux, Windows e etc. Tá bom? Conectar aplicações com banco de dados. Esse ano vocês vão ter aula de banco também. Essa turma vai ter aula de banco comigo, ok? Banco 2. E
pretendo fazer algumas aulas integradas, aulas que nós vamos juntar, tá? Se der tempo também, porque ano passado não deu. Eles aprenderam tudo que eles tinham que aprender, mas não deu tempo de eu fazer essas aulas em conjunto, tá? Mas vão ter algumas aulas que nós vamos fazer em conjunto, usando o sistema lá pra frente, lá pro final do ano, tá? Nós vamos usar as aulas de banco para trazer junto aqui com as aulas de DS, tá? Aplicar técnicas de orientação a objetos, que nós já vamos entender também. O que é um objeto, né? O que é programação orientada a objetos? Como assim? Um objeto não é uma coisa da vida real, né? O que é um objeto? Isso aqui é um objeto, né? Isso aqui é um objeto, né? O que um objeto possui? O que um objeto precisa possuir para ser um objeto? Isso aqui é um objeto, né? O que um objeto precisa ter para ser considerado um objeto? Deixa eu resolver isso aqui que tá me irritando. Peraí. Voltei. Estão me ouvindo? Estão me vendo? O Tim simplesmente decidiu me desconectar do nada, não sei porquê. Na verdade eu sei porquê. Se passa um determinado tempo que você está na sua conta ali sem sair, ele desconecta para você entrar de novo. Foi o que aconteceu aqui, tá bom? Mas já voltamos. Bom, eu perguntei para vocês o que é um objeto, né? Como vocês estão todos dormindo, eles não quiseram responder. Ser 3D, eu esqueci o que é, então não me julgue. Já não vou julgar não, mas não é ser 3D. Inclusive, não precisa ser 3D, não precisa ser nem tocável, não precisa nem ser nenhuma coisa que está ali real. Pode ser uma coisa inclusive abstrata, um objeto, tá? Identidade precisa ter identidade, você fala, para ser um objeto? Precisa ter. O que você quis dizer com isso, Enzo? Explica para nós um pouquinho melhor, por favor. Talvez eu seja burro, não entendi, tá? Shhh, vai deitar! Vai dormir, Amora! Biscoito? Ah, tá aqui. Deixa aqui no canal. Vira a latinha.
dif- diferenciar que diferencia um objeto de outro. Tá certo. Tá certo o que o seu raciocínio, tá? Porque um objeto vai ter características únicas ali, né? Pelo menos alguma coisa. Mesmo que sejam dois objetos iguais, eles vão precisar ter uma coisa, ou quase iguais, né? Eles vão precisar ter uma coisa que se diferencie. Não vou dizer que está errado, tá? Não tá, na verdade, não tá errado. Tá certo. Só que eu explicaria de outra forma, tá? É tudo que tem matéria. Não, João Miguel, e eu já. Assim, quando nós pensamos em objeto no nosso dia a dia, na nossa vida real aqui material, a gente pensa que objeto é tudo aquilo que a gente pode tocar, né? Então, um pendrive é um objeto, um mouse é um objeto, uma caneca é um objeto, né? Uma estátua é um objeto, um CD é um objeto, um teclado, um violão, tudo é um objeto, né? Um fone, um headset é um objeto. E tá certo, essas coisas realmente são objetos, concordam comigo? E tudo tem matéria, tudo você consegue tocar. Mas, quando a gente está falando de objeto, se a gente olhar a definição do que é um objeto, todas essas coisas vão estar dentro da definição do que é um objeto. Só que nós vamos ter mais coisas. Bebedouro da biblioteca é um objeto abstrato, porque não existe de verdade, né? Só na imaginação. Mas é um objeto, né? É ou não é? Existe. Nos nossos corações ele existe, né? Me lembrou de beber água, obrigado. Tomar a quantidade certa de água por dia. Se a piada não vai ficar velha, não, vai gastar a piada. Ó, seguinte, tá? Então, eu tô adiantando um pouquinho das aulas, tá? Mas é só pra gente não ficar só no plano de curso. Pô, chatão, né? Ficar no plano de curso. Vamos conversar um pouquinho de outras coisas também. Então, ficar só no plano de curso vai cansar um pouquinho. Então, vou trazer conceitos que a gente vai ver, né? Melhor. Então, se a gente... Oh, alguém abriu o microfone aí pra falar? Bom, vocês estão olhando aí na minha tela, né? Para evitar pedra no rim. Eu já tive. É terrível, tá? Não tenham pedra no rim. Vocês não vão querer ter. Eu não achei aqui a definição que eu queria, né? Tem uma definição que ela é perfeita para encaixar na nossa aula
E eu vou trazer quando a gente estiver fazendo essa aula, tá? Mas aqui vão ter definições que são parecidas com as definições que vocês deram. Não está compartilhando a tela? Ah, é, porque eu caí, né? Verdade. Obrigado. Obrigado por lembrar. Tá? Então eu pesquisei aqui, ó, é definição de objeto, tá? As definições que apareceram aqui, algumas parecem bastante com o que eu quero, mas não são ainda, né? E outras já são um pouco mais filosóficas, um pouco mais técnicas, um pouco mais matemáticas, tá? Bem que esse resumo aqui é o resumo da IA aqui, então a gente não pode confiar muito, né? Vamos ver se aqui tem alguma outra coisa melhor. Ah, aqui, ó. Pronto. Essa definição é a top, que é para esse exemplo, tá? Existem várias outras definições, inclusive algumas definições que vocês deram aqui, né? Vai bater muito com o que acontece aqui. Por exemplo, o Petranski falou que era 3D, né? Alguma coisa que precisa ser 3D para ser um objeto, né? Se você olhar aqui, ó, tem uma aqui, ó, a definição óptica, né? Fonte luminosa ou corpo cuja imagem pode se formar através de um sistema óptico, né? Então, um objeto 3D, só que aí não limitaria apenas a 3D, né? Mas as duas que chegavam mais perto do que eu queria era essa aqui, ó. Coisa material que pode ser percebida pelos sentidos, né? Ou coisa mental ou física para a qual converge o pensamento, um sentimento, uma ação, né? Mas não só isso. A que eu gostei mais é essa aqui, ó, tá? Então, ó, vamos lá. Qualquer entidade física ou abstrata Legal. Eu não tô com vontade de rir, não. Tô com vontade de chorar. Com certeza ele não viu, né? Pô, tá prestando atenção pra caramba na aula, né? Ele deve estar ouvindo tudo. O microfone dele tá aberto ainda. Ele não fechou. Só, só tá quieto, só tá silêncio. Bom, vou mutar ele aqui. Aqui, ativar mudo do participante. Para a gente não correr esse risco novamente, né? Bom. Ai, meu Deus, ser professor, viu? Que felicidade que é ser professor, né? Vamos lá. De forma geral, objeto é qualquer entidade física ou abstrata que é percebida ou concebida pela mente humana ou por instrumentos de medição, tá? Então, detalhe. Qualquer entidade física ou abstrata. Lembre-se disso, física ou abstrata. Então, físico é aquilo que eu posso tocar, né? Então, isso aqui é um objeto. Mas também são coisas abstratas, ou seja, aquilo que eu também não posso tocar, aquilo que às vezes é um conceito, uma ideia, né? E também pode ser um objeto.
Então, ali, ó, que é percebida ou concebida pela mente humana, tá? Na definição que eu vou trazer para vocês, ele fala mais ou menos assim, que pode ser percebido pelos sentidos humanos, né? Que é basicamente a mesma coisa, né? Os nossos 5 sentidos que nós temos são, na verdade, percebidos pela nossa mente. Então, não está errado, acaba que é a mesma coisa, né? Que é percebida ou concebida pela mente humana ou por instrumentos de medição. Aqui ele adiciona até uma parte a mais, né? Então, às vezes, o ser humano não consegue ver, mas se algum instrumento de medição consegue ver também, pode ser considerado um objeto, né? Então, eu acho que ele está falando, por exemplo, raios UV pode ser um objeto, né? Uma vez que você não consegue ver, mas tem instrumentos de medição que podem, tá? Mas o principal ali, que não fala, é que um objeto ele precisa ter características, né? Ele precisa ter, pelo menos o que eu vou trazer na nossa definição, ele fala, um objeto ele precisa ter características, vai bater de acordo com o que o Enzo falou antes de começar a ouvir funk, ele precisa ter identidade, né? Ele precisa ter características que o definam, beleza? Basicamente é assim que a gente define um objeto, tá? Por que eu estou falando isso? Porque... Nossa, chutei o tripé, desculpa. Por que eu estou falando isso? Porque nós vamos trabalhar com uma coisinha que se chama programação orientada a objetos, tá? E vai ser interessante a gente saber definir o que é um objeto para quando nós estivermos nessa aula, tá? Mas vamos dar tempo ao tempo. Quando chegar nessa aula a gente fala disso, tá? Por enquanto, antes de dar 8h30, já vou liberar vocês, tá, pessoal? Lá para as 8h30, 8h35, né? A hora que eu finalizar aqui, eu libero vocês, tá bom? E aí eu vou passar um questionáriozinho de hoje para vocês responderem, tá? Um 1.5. Construir interface gráfica. Agora vamos ver, hein? Agora vamos ver, hein? Agora vamos separar os meninos dos homens. Construir interface gráfica. O que é uma interface gráfica? Digam aí. Por favor, me respondam. O que é interface gráfica? A gente conversou ontem? Foi ontem que a gente teve aula disso? Não me recordo agora, mas tivemos aula essa semana. E a gente falou sobre interface gráfica. O João Miguel foi lá pesquisar no Google, né, João Miguel? Pegou no Google ou na IA, João Miguel? Fala pra nós. Ou nenhum dos dois? Ah, boa, garoto. Esse daí, agora sim, gostei de ver. Tem reação de palma aqui? Cadê? Tem, aqui. Palmas. Por favor, pessoal. Palmas aí pro João Miguel. Gostei. Agora sim. Boa, garoto. Boa. Ganhou uns pontinhos comigo, tá? Boa. Tá? Bom, a gente estava falando essa semana, né? Sobre interface gráfica.
E a gente estava falando na aula de AM, que lá a gente também vai programar interface gráfica. Tanto para mobile quanto para desktop, não importa, a gente chama de interface gráfica igual, né? E a gente vai precisar saber o que que é e vai precisar construir tanto para desktop quanto para mobile, tá? Ó, esse aqui é o prime dessa disciplina, tá? Esse ano vocês vão cansar de ver isso aqui, é o que vocês mais vão ver porque é o que eu julgo mais importante dessa disciplina. Tá? Não tem outra coisa mais importante que isso esse ano. Programação orientada a objetos. Vocês precisam saber o que é isso. Vocês precisam saber a programar orientado a objetos, ok? Vou explicar mais ou menos o que é isso. E na verdade já vou adiantando que é só uma técnica de programação, é só uma maneira de pensar e programar que facilita a vida e é a maneira mais utilizada hoje em dia, tá bom? Hoje em dia e há muito tempo, na verdade, tá? Então, não, apesar do nome parecer um negócio meio complicado, é bem simples até de entender e é bem legal, tá? De fazer, facilita a nossa vida, tá bom? Padrão de projeto MVC, nós vamos ver também. Isso aqui nada mais, nada menos do que uma maneira de você trabalhar, tá? Uma maneira de você criar seus projetos. Então, como já fala o próprio nome, é um padrão de criar projetos, tá? É uma maneira de padronizar os projetos. Né? E MVC significa nada mais, nada menos do que Model View Controller, beleza? Construção de interface gráfica com o usuário, GUI. O que é GUI? Lembra? A gente falou também lá na aula de PAM. O que era GUI? GUI não é de Guilherme, lembra? O que significa? Eu ia mandar o significado aqui, mas não vou não. Quero que vocês digitem. Vai, o significado da sigla aí. E boa! Ai, o João Miguel anotou no caderno, tá vendo? Boa, João Miguel. E a tradução? Gente, se não for pedir muito, tá? Eu peço para que vocês futuramente ou quando tiverem o tempo, muito bem, interface gráfica de usuário. Legal, legal, legal. Se não for pedir muito, eu peço para que vocês ponham foto de perfil, tá? Para eu lembrar do rostinho de vocês. É claro, não é obrigação também, mas se vocês porem foto de perfil, vocês vão facilitar muito minha vida, beleza? Porque às vezes eu lembro do nome, mas não lembro do rosto de vocês, né? Então, que nem o do Jonathan, assim, ó, eu bato o olho na foto dele e eu já recordo fácil, né? Porque já que a gente não vai estar nas aulas presenciais ali, é uma maneira de se aproximar mais, tá bom? Ok? Muito bem. Então, a construção de interface gráfica com o usuário, né? Que é uma GUI, exatamente. Então, a resposta já estava na pergunta, né? E a gente vai trabalhar com, como o João Miguel falou ali, mas também, ó, por meio de botões, ícones, janelas e menus, tá? Então, a gente vai ver exatamente isso. Quer ver, ó? Cadê? Botões, ícone não vai ter a palavra ícones escrita aqui, mas vai ter menus, né? E janelas não vai ter também, vai ter forms. Cadê? Aqui, ó, abas, tá? Que vai ser mais ou menos a mesma coisa. Tá? E várias outras coisas também, vamos ver, tá? Que tudo está dentro de interface gráfica do usuário. Tudo bem?
São coisas para você interagir. E depois, lá no finalzinho, a gente vai começar a mexer com bancos de dados, tá? Banco de dados a gente vai mexer o ano todo, que é, na verdade, na disciplina de banco 2. Mas lá no finalzinho do ano, a gente vai juntar as duas disciplinas, como eu falei, tá? Aqui a gente vai começar a ver um pouquinho de banco dentro da disciplina de DS, tá bom? Alguma dúvida em relação à aula de hoje? Nossa, a aula de hoje foi muito difícil, gente. Vocês não colaboraram hoje, não, hein? Ontem tava mais gostoso a aula. Preciso falar isso aqui, né? Preciso dar meu feedback também. Até me deu sono aqui. Só um ou outro aí interagiram durante a aula. Eles já estão começando a ficar preguiçosos. Já não foi nem uma semana ainda. Diz que a aula de hoje é mais light, não tem tantos conceitos, só alguns. Todo mundo dormindo. Deixa eu só ver quem tá me ouvindo aí. Manda um oi aí, todo mundo. Todo mundo da chamada. Fala aí, oi. Beleza? Tem 8. Vamos ver quantos mandaram oi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem 2 aí que não estão conosco. Chegou agora. Pausou o funk aí? Pausou o funk aí, Renzo? Beleza. Acontece nas melhores famílias. Nas piores também, só que com mais frequência. Beleza, tá? E a Mozine que quitou, né? Foi embora, simplesmente. Bom, pessoal, para a aula de hoje é isso. Eu vou passar um questionáriozinho, tá? Igual eu passei. Me ajuda aí a lembrar, tá? Porque muitas aulas e minha mente já não é mais o que era antes de ser professor, tá? É muita coisa. Me ajudem aí rapidamente. Eu passei questionário nas outras aulas, nos outros dias? Sim. Passei? Então hoje, exatamente como nos outros dias, nós vamos ter um questionário também, tá? Beleza. Então a gente vai ter agora na matéria de DS também, tá? Beleza? Nós vamos ter um hoje. Então eu vou encerrar a reunião agora, dentro dos próximos minutos. Deixa eu só lembrar se eu não tenho mais nada para falar para vocês. E aí vocês vão responder o questionário. Não esqueçam de responder o questionário, porque a chamada eu vou fazer através dele, tá bom? E vou disponibilizar a aula gravada também. Eu estou disponibilizando a aula gravada, as outras eu disponibilizei? Acho que ontem sim, né? As outras não, não é? Isso mesmo, professor. Isso mesmo, tá? É porque as outras eu confiei no Teams. E o Teams, ele tá com alguns probleminhas, porque a gente vai trocar. Aparentemente o centro vai trocar o sistema, tá? Essa conta ETEC aí, ela vai mudar. Então o Teams, acho que por conta disso o Teams ele não está funcionando todas as funções, por exemplo, a gente não consegue anexar arquivos e as gravações também não estão mais funcionando, tá? As gravações das reuniões. Depois que eu descobri isso, que foi depois que tinha umas 3 ou 4 aulas, aí eu comecei a gravar por fora. Então hoje eu estou gravando por fora e depois eu mando o link para vocês, tá? Eu gravo e posto por fora e mando o link para vocês aqui no Teams, tá? Combinado, pessoal?
Então, ó, não saiam daí, porque a nossa aula termina 8h50, tá? Mas vocês vão poder sair da reunião, eu vou encerrá-la agora, tá bom? Mas fiquem atentos, porque 8h50 começa a aula de outro professor, tá? Combinado? Combinado. Então, beleza, pessoal. É vaga? É aula vaga próxima? Putz, aí complicou, hein? Não vai ter substituto? Ah, verdade, hein? Pô, eu tô vendo com o meu irmão. Meu irmão acabou de se formar em biologia. Vamos ver se ele não consegue entrar aí pra dar aula. Aí vocês vão ter dois de mim. Já pensou pra dar aula? Nossa, aí vai ser legal, hein? O que vocês acham? Não, não é tanto quanto eu. Não é tão bonito igual eu. Mas também aí você quer demais, né? Não tem como. Mas ele é bonitão também. Nada a ver? Mas meu irmão não parece comigo não, tá, gente? Ele é bem mais legal que eu. Não parece comigo, quer dizer, na personalidade. Dois de Pongaí. Vamos ver, eu falei pra ele fazer o processo seletivo, ele demonstrou interesse, mas a gente tem que ver, disse que vai ver a logística, como que ele vai fazer, porque atualmente ele tá morando em Bauru, né? Igual eu, ele me copiou. Ele foi pra lá estudar igual eu. Tá morando lá agora. Vamos ver se ele vai fazer igual eu, que vai se mudar pra cá. Nossa senhora. Ai, ai, nossa, estralou tudo. Ah, puta merda. Não, não é velho, é que eu sou muito atleta, entendeu? Meu corpo se movimenta muito. E aí de ficar parado assim, ele não tá acostumado, né? O corpo tá acostumado a correr 18 quilômetros por dia, né? Carregar peso, 120 quilos no supino, né? De cada lado. Então, hora que... Não, né? Não é 18 quilômetros por hora. É uns 10 por hora só. Mas 18 quilômetros no total, né? Aí o corpo tá acostumado com esse nível de exercício, a hora que começa a aula online, assim, que você tem que ficar em casa, parar na cadeira, aí não. Aí começa a instalar, né? Atleta de alto rendimento, viu? Não é só atleta, não. Calma lá, Pablo Marçal, né? O cara meteu um Pablo Marçal do nada aqui. Como é que é o nome do outro lá? O mentiroso? Naldo Beni. Eu era assim, depois parei de mentir, era. Bom, beleza, pessoal. Eu vou mandar o formulário lá então. Se vocês quiserem, já estão dispensados, mas até 8h50 vocês ainda estão. Fiquem atentos, tá? Pode ser que eu mande algum alerta, alguma coisa. Eu vou mandar o formulário lá para vocês. Se vocês quiserem, de novo, continuar aqui conversando comigo, estarei aqui para vocês. Vou continuar aí na chamada. Falou, gente. Tchau, tchau. Até semana que vem. Bom final de semana aí para vocês. Cuidado no carnaval, tá? Não usem drogas, pelo amor de Deus. Obrigado. Bom final de semana também. Mas aí perde a graça seu nariz, tá? Não vem com essa historinha, não.
Trans que tá aí? Opa, foi mal, eu esqueci de desligar. Eu tô mudando a foto de perfil que você pediu. Beleza. Agora falou, senhor. Falou. Bom final de semana. Feliz carnaval aí. Pô, pra você também. Valeu. Vou fazer o seu questionário assim que você mandar, viu? Beleza. Já vou enviar aí. Tá bom, até mais. Falou. Tchau, tchau. Precisamos encerrar.